Olha, tem um texto circulando na internet que está dando o que falar. Ele traz uma ideia bem radical sobre infidelidade feminina, ligando o assunto com religião de um jeito que, sinceramente, vai contra tudo que a gente costuma ouvir. A nossa missão aqui hoje é justamente essa: destrinchar essa lógica slide por slide para entender exatamente o que essa fonte está argumentando. E tá aqui a frase que é o epicentro de toda essa polêmica. A fonte não está dizendo que a religião é um freio para a traição. Pelo contrário, está dizendo que ela é o combustível. É uma afirmação, no mínimo, bombástica, né? Agora, vamos ver como é que o autor tenta construir essa argumentação. Para a gente conseguir acompanhar essa linha de raciocínio, vamos seguir o roteiro do próprio autor. A gente começa com a tese central, depois mergulha no que ele chama de mente da infiel, aí a gente analisa o padrão social que a fonte descreve, dá uma olhada nos números que ela chama de reais e, por fim, a gente chega na conclusão geral do texto. Ok, vamos lá. O ponto de partida do texto já é um soco no estômago. A traição feminina não seria um deslize moral, um desvio de caráter, nada disso. Segundo a fonte, seria uma estratégia de evolução, otimizada para hipergamia, ou seja, aquela busca instintiva por um parceiro de maior valor. O argumento é que isso é biologia, não uma falha moral. E a religião? Onde ela entra nessa história? Bom, segundo a fonte, ela tem uma função dupla. Primeiro, funciona como uma maquiagem para esconder esse instinto biológico todo com uma capa de virtude. Ao mesmo tempo, agiria como um lubrificante mental. A ideia é que a certeza do perdão divino acaba com a culpa, e sem culpa, o caminho fica livre para o ato acontecer. Beleza, agora a gente vai para a segunda parte, onde o autor tenta descrever o que se passaria dentro da cabeça de quem trai. O texto mistura uns termos de neuroquímica e psicanálise para montar o argumento sobre os mecanismos psicológicos que estariam em jogo. O conceito principal aqui, de acordo com a fonte, é a tal da dissonância cognitiva. Pensa num curto-circuito no cérebro. De um lado, a moral dizendo não traia. Do outro, o desejo gritando sim. Como resolver esse conflito? O cérebro simplesmente reescreve a história em tempo real, transformando a traição em algo como uma conexão de almas ou uma segunda chance que Deus me deu. A fonte alega que essa reescrita da narrativa segue um roteiro quase automático, em 3 passos. Primeiro, a vitimização. Eu estava tão carente, meu parceiro não me dava atenção. Logo em seguida, vem a santificação. Deus sabe de todas as coisas e Ele perdoa. E para fechar, a projeção. Mas todo homem trai mesmo, então qual o problema? O texto vai além e pega emprestado até uns conceitos da psicologia junguiana. Ele fala da persona santa, que seria essa imagem pública, sabe? A mulher de Deus. Em contraste, ele usa um termo bem pesado, sombra putiana, para descrever o lado dos desejos reprimidos e ocultos. O argumento da fonte é: quanto mais rígida essa persona pública, mais poderosa fica essa sombra. E para tentar conectar essa justificativa psicológica toda com o resultado, digamos, espiritual, a fonte joga essa estatística na mesa. O texto cita um suposto estudo da USP, afirmando que 71% das mulheres religiosas que traem relatam se sentir mais próximas de Deus depois do ato, como se a transgressão virasse uma experiência mística. Vamos para o nosso terceiro ponto. Agora o foco muda para como a sociedade, e principalmente os grupos de amigas, reagem à infidelidade. E aqui o texto argumenta que existe um padrão duplo gritante. Essa citação, tirada direto da fonte, mostra a visão bem agressiva do autor sobre a solidariedade feminina nesse caso. Ele não enxerga como um apoio de verdade, mas como um mecanismo de defesa coletivo. Ou seja, aplaudir a traição da amiga seria uma forma de dar permissão para a própria traição no futuro. Aí o texto tenta colocar números nesse padrão duplo. A alegação é que, quando uma mulher confessa que traiu para o seu grupo de amigas, a reação é de apoio esmagador, ela vira uma heroína. Por outro lado, se ela conta que foi traída, a mesma fonte diz que a reação é de linchamento total do parceiro, com sede de vingança e zero empatia. Olha só esses números que a fonte atribui a um suposto estudo da Universidade de Toronto. A diferença que ele alega é brutal: 89% de apoio para a amiga que traiu, contra só 4% de condenação moral. E talvez o dado mais impactante seja este: 67% das amigas admitiriam que o fariam o mesmo, o que, na visão do autor, só reforça essa ideia de validação em grupo. Chegamos na quarta parte, a parte dos números. E a premissa aqui é bem ousada. O autor afirma que todas as estatísticas oficiais que a gente conhece sobre infidelidade são uma farsa, e que os números são deliberadamente jogados para baixo, especialmente quando se trata das mulheres. Essa tabela aqui deixa bem claro o abismo que o autor quer mostrar.
De um lado, os números oficiais, que colocam a infidelidade feminina ali entre 13% e 21%. Do outro, os números reais da fonte, que pulam para uma faixa de 42% a 58%. A mesma discrepância gigantesca aparece em testes de paternidade e cadastros em sites extraconjugais. Para sustentar essa ideia de que os números são muito maiores, a fonte usa dados de impacto, tipo esse. Um suposto crescimento de 380% em contas de mulheres em sites de adultério, citando dados de plataformas conhecidas a partir de 2020. E tem mais. Outro dado que o texto usa para reforçar o argumento é este. 74% das investigações contratadas por maridos desconfiados supostamente terminam com a comprovação da traição. A lógica do autor é simples. Se procurar, acha. E com isso tudo, a gente chega ao arremate final, a conclusão do autor. Vamos ver como ele amarra todas essas pontas para formar a visão de mundo dele sobre esse tema. Então, resumindo a ópera, a visão da fonte se apoia em 4 pilares. Primeiro, traição feminina é biologia, não questão de moral. Segundo, religião e sociedade acabam protegendo e incentivando isso. Terceiro, os números verdadeiros são muito maiores do que os que são divulgados. E tudo isso leva à ideia principal, a mais radical de todas. Que é essa frase aí. A conclusão final do texto é que a infidelidade feminina não é um defeito de fabricação, um bug no sistema moral. Seria, na verdade, o design original do cérebro feminino, funcionando exatamente como foi programado pela evolução. E assim a gente fecha a nossa análise desse material. Olha, independentemente se a gente concorda ou discorda dessas alegações, a popularidade de textos com essa visão leva a gente a uma última questão. O que a força que essas ideias ganham revela sobre as ansiedades e as tensões que a gente está vivendo nos relacionamentos hoje em dia. Fica aí a reflexão.